Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Então, bora dar uma olhadinha para ver o que nós temos nessa aula. Aula 18, objeto de conhecimento, motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis e química verde. E no detalhamento, química verde e impactos ambientais. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos da química verde e principalmente todos esses impactos, ambientais com relação à poluição e como essa química verde pode, de alguma maneira, ajudar, auxiliar, a melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e também ter aí um meio ambiente mais saudável. Então, vamos para a aula. Olá, queridos! A gente vai falar bastante hoje da química verde, também sobre esse conceito de impactos ambientais, entender como essa poluição, seja ela no solo, seja ela no ar ou nas águas, ela pode impactar nessa questão do meio ambiente e como a química pode ajudar. A gente hoje vai tentar desmistificar essa ideia de que a química é só ruim, Quando a gente pensa nessa ciência química, provavelmente muitos de vocês aí já fazem uma referência, tem uma lembrança de algo ruim que a química pode produzir. Não é bem assim, tá, gente? A química é uma ciência benéfica, que traz coisas muito importantes para o nosso dia a dia, que já trouxe coisas muito importantes para o nosso dia a dia, só que às vezes, os produtos que são gerados, essas substâncias que foram sintetizadas e geradas, elas acabaram aí não tendo, uma boa localização, uma boa organização, tá? O resíduo que foi gerado não teve ali um lugar para onde ser colocado, Não foi pensado sobre isso. Então, só para a gente exemplificar, os plásticos, Então, quando lá, muito tempo atrás, os plásticos foram criados, foi um grande avanço tecnológico, Foi uma descoberta tecnológica muito importante para aquela época, E com certeza, muitos de vocês aí não vivem, sem um potinho, sem um Tupperware, não é mesmo? Eles facilitam muito a vida da gente. Só que, a gente sabe que os plásticos, os polímeros de uma forma geral, eles têm um tempo de degradação muito grande, eles ficam no ambiente por muito tempo, Então, se esse material, se esse objeto é jogado no mar, no rio, ou até mesmo no solo, ele vai contaminar, ele é um contaminante, um resíduo. E aí? Então, a gente observa que quando foi produzido, a química foi bacana, Porque ajudou nesse avanço tecnológico, melhorou aí, a nossa qualidade de vida e tudo mais. Só que aí, olhando pelo aspecto do resíduo, a gente observa que a química não foi tão interessante assim. Mas por quê? Porque a gente ainda não conseguiu desenvolver uma maneira de degradar esse polímero, tá bom? Trouxe uma perguntinha para vocês, olha só. A química pode ajudar a poluir menos o planeta ou ela é sempre vilã, tá? Então, é esse questionamento, essa indagação que eu quero trazer para vocês, para essa aula de hoje, tá? Para a gente se perguntar, mas poxa vida, será que a química é sempre ruim? Será que ela é sempre a vilã? Será que, de alguma maneira, essa ciência, a química, todos os cientistas que estão lá buscando coisas melhores, para o futuro, será que eles também não estão tentando ajudar a diminuir a poluição de alguma maneira, Então, existem aí exemplos do cotidiano em que a química, ela é sim aliada, para esse meio ambiente, como é o caso aí do sabão biodegradável. Então, existem vários exemplos que a gente poderia dar, Então, sabão biodegradável, a reciclagem do alumínio, o reaproveitamento do óleo de cozinha. Então, todos são exemplos de que, de alguma maneira, a química enquanto ciência também pode ajudar, a poluir cada vez menos, a gente ter aí um planeta, um meio ambiente cada vez mais sustentável, tá? E aqui, olha só, essas duas imagens,
tá? Justamente para a gente entender esses dois lados, né? Essa dualidade que a química, enquanto ciência, possui, né? Então, a química está nos dois lados. Então, a gente, quando enxerga esse lado da queimada, do processo de combustão, né? Da reação química em si acontecendo aqui, né? Porque aqui acontece uma reação química, mas porque, provavelmente, aí falando, né, da questão humana, né, aí teve uma queimada, aconteceu o processo, então o homem, de alguma maneira, agiu aqui para que a reação química acontecesse, né? E aqui a gente tem uma outra imagem já com a relação, né, com essa relação de poluir cada vez menos o ambiente. Então, nós temos aqui os painéis solares, né, para captar essa energia do sol e transformar em energia elétrica. Ali atrás nós temos aqueles, né, cilindros ali que faz essa captura do vento, né, para energia eólica. Tá? Então, olha só esses dois lados de uma mesma ciência, né? Então, a gente tem aí esse lado que não é tão benéfico assim, né? Que traz prejuízos, e o lado bom, né? Esse lado em que várias pessoas, vários institutos e instituições estão aí tentando, buscando melhorar, né? Trazer coisas novas, desenvolver novas tecnologias que possam fazer com que, né, a gente tenha um futuro cada vez melhor. E é essa a pergunta que eu faço para vocês, né? De qual lado ela deve estar no futuro, né? Então vamos pensar aí um pouquinho lá na frente, né? Então essa ciência química, de que lado ela deve estar, né? Então eu acho que é fácil, né, essa resposta, porque a gente sempre quer coisas melhores, cada vez melhores para o nosso futuro. Então, com certeza, todo esse desenvolvimento tecnológico, seja ele, né, no caso aqui de novas energias e tudo mais, né, seja ele, por exemplo, para desenvolver materiais que sejam biodegradáveis, né, que quando em contato com a natureza, ele não permaneça tanto tempo ali como um resíduo. Então, existem várias maneiras, né, desse desenvolvimento tecnológico acontecer e melhorar cada vez mais as vidas, né, todas as nossas vidas. E também, né, ajudar o meio ambiente a se recuperar, tá? Então, bora dar uma olhadinha agora nessa ideia dos conceitos, né, de impactos ambientais. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre, né, todo esse impacto ambiental, que é qualquer alteração no meio ambiente causada pela ação humana e que resulte em efeitos que sejam eles negativos ou positivos. Então, às vezes, quando a gente fala essa palavra impacto ambiental, né, na maioria das vezes a gente sempre já faz essa ligação com o negativo, né? Então, eu digo, aconteceu um impacto ambiental ali em determinado lugar, e a gente já pensa o quê? Num grande lixão, né, alguma coisa assim. Mas a questão do impacto ambiental é tudo que o homem faz e que tem, né, alguma ação ali, né, no meio ambiente, mas essa ação pode ser positiva ou negativa também, tá? Bora dar uma olhadinha aí na questão dos noticiários, e na grande maioria das vezes, quando a gente ouve falar de impacto ambiental nos noticiários das nossas cidades, a gente vai sempre observar que é sempre coisa ruim, né? Então, olha, os impactos ambientais que vocês veem perto da casa de vocês ou na cidade, né? Então, aí eu trouxe uma notícia, né? Contaminação dos igarapés tem grande impacto em Manaus, né? Uma notícia aqui da nossa cidade, e uma imagem também bem, né? Que com certeza alguns de vocês já devem ter visto, né? Essa grande quantidade de lixo nos rios e lagos e igarapés, tá? Isso é grande o impacto. Por quê? Porque esse resíduo aí sólido que você está vendo, ele foi lançado, arremessado por alguém, né? Então, tem a ação humana no meio ambiente, e no caso é uma ação negativa, né? Olha o outro exemplo de notícia também, muito comum nos últimos anos principalmente, né? As queimadas aumentam em até 80%, 80 vezes a concentração de poluentes na atmosfera da Amazônia, e esse tipo de imagem tem ficado nos noticiários, né, nos últimos anos, com o céu completamente coberto de fumaça mesmo, né? Então a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E isso também é um exemplo de impacto ambiental negativo, porque a ação humana, a maior parte das queimadas, né, nas pesquisas se observa que é a ação humana,
tá? E aí essa ação humana que acaba impactando de maneira negativa o meio ambiente. Então, os lixos na rua, fumaça dos carros, desmatamento, rios poluídos, tudo isso, né, é um gancho para mostrar como quase todos têm uma explicação química por trás. Então, quando falamos sobre a química verde, é justamente um jeito de pensar e praticar a química de forma mais consciente e responsável. Então, hoje a gente vai juntar esses dois assuntos e entender como a química causa impactos, mas também pode ser uma solução para resolver todos esses problemas, tá? Então, a gente vai tentar observar esses impactos e tentar entender como a química pode ajudar nisso. Vamos começar falando dos impactos ambientais com relação à água, tá? E aí nós temos, né, causada por esgoto, metais pesados, fertilizantes, que é chamado de eutrofização, afeta a biodiversidade aquática e também a saúde humana, né, e relacionada a reações químicas, solubilidade, pH, tá? Então, aqui são alguns dos impactos ambientais quando a gente fala da água. Agora, observe aí com relação ao ar, né? Então, nós temos emissão de gases como dióxido de carbono, dióxido de enxofre, os monóxidos de oxigênio, no caso dos veículos, das indústrias e também das queimadas. Aí nós temos a chuva ácida, o efeito estufa e os problemas respiratórios que eles causam. E também envolve reações de combustão, como é o caso da liberação de óxidos e ácidos, né? E com relação ao solo, a poluição do solo, nós temos, né, os resíduos, que foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né? Também pesticidas, metais tóxicos, prejudica plantações, contamina os lençóis freáticos, e aí a gente tem dois tipos de impactos sendo observados, tanto do solo, depois chega lá nos lençóis freáticos, e aí tem a água também, né? E liga-se à decomposição, ciclo de elementos e também a química dos materiais, tá bom? E agora a gente vai focar especificamente em alguns tipos, né? Não dá para falar de tudo, então a gente vai acabar focando em alguns, como é o caso aí do uso dos fertilizantes. Então, gente, primeiro, né, vamos conceituar. O que é um fertilizante? Ele é uma substância usada no solo ou também nas plantas para fornecer nutrientes que ajudam no seu crescimento saudável. É como se fosse um alimento para as plantas, tá? Então, aí, um conceito assim mais geral para os fertilizantes. Porém, né, se ele for utilizado de forma errada, ele pode virar um poluente, né? Mas com o conhecimento químico e também com a consciência ambiental, ele pode ser um aliado da agricultura saudável. Então, tudo, como vocês podem observar, né, tudo tem dois lados, né? Então, se utilizado de maneira correta, ele é um aliado. Porém, se utilizado de forma excessiva, ele vai virar um poluente. Bom, agora vou apresentar aqui para vocês os principais fertilizantes, né? Tipos de nutrientes que são encontrados nos fertilizantes. E aí nós temos o nitrogênio, que ele ajuda no crescimento das folhas, o fósforo, que é importante para as raízes e também a floração, o potássio, que fortalece a planta e aumenta a resistência, e por isso, né, boa parte dos fertilizantes tem essa sigla, NPK, na embalagem, que é nitrogênio, potássio e fósforo, né? Fósforo e potássio. Isso. Aí temos alguns, né, desses fertilizantes, como é o nitrato de amônia, a ureia, o fosfato monoamônico e o cloreto de potássio, tá? São alguns aí dos compostos mais utilizados como fertilizantes. E esses compostos, eles são solúveis em água, o que é bom para a planta, né? Porque ela consegue absorver. Mas também facilita a lixiviação e também a contaminação dos rios se usados em excesso, tá? Então, também a gente consegue observar aí que são dois lados novamente, né? Se utilizado da maneira correta, certinha, ele vai favorecer, ele vai fazer com que a planta cresça, floresça, porém, se utilizado aí de maneira, né, exagerada, em excesso, a gente vai ter um poluente, um contaminante, tá? Dá uma olhadinha agora nesses fertilizantes, a gente vai continuar falando nele, né? Quais são os fertilizantes mais utilizados? Como eu já falei, é o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio.
Então, os adubos químicos que possuem em sua fórmula o NPK estão entre os mais utilizados tanto no Brasil quanto no mundo. Então, essa sigla, né, o NPK, ela representa justamente esses 3 nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, e eles são muito importantes para o desenvolvimento dos vegetais. Embora os fertilizantes possam ter esse uso doméstico, né, tanto o doméstico quanto comercial, eles são principalmente empregados no cultivo agrícola para o aumento da produtividade daqueles vegetais, tá? Bom, há 3 tipos de fertilizantes que são utilizados em maior escala, tanto na atividade doméstica quanto comercial. E aí a gente vai dar uma olhadinha neles agora, né? E como eles influenciam aí na plantinha. Olha só. Então, nós temos aqui uma representação, né, da plantinha e a presença ali desses fertilizantes. Então, no caso, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Nitrogênio, raízes, folhas e frutos. O fósforo, a formação da clorofila, e o potássio ali embaixo, né, o caule e sistemas de raízes. Então, o nitrogênio, ele atua ali no crescimento e no desenvolvimento das raízes, folhas e frutos, além de auxiliar na realização de funções básicas, como é o caso da fotossíntese. Já o fósforo atua no fortalecimento e desenvolvimento das plantas e na formação da clorofila, além de auxiliar na absorção dos nutrientes do solo. E o potássio ajuda no desenvolvimento do caule e dos sistemas de raízes, tá, gente? Então, para que vocês observem o quanto eles são essenciais e o quanto os fertilizantes são importantes, né? Porque às vezes a gente fala fertilizante, agrotóxico, né? A gente também tem um pouquinho de receio com relação à utilização desse tipo de substância, mas elas são importantes também ali, principalmente quando se fala, né, em grande escala, né? Quando a gente está fazendo uma plantação, uma horta em casa, provavelmente não vai utilizar, mas se a gente está falando de grande escala, a gente vai precisar, né? Os grandes agricultores precisam sim. Então, as fórmulas mais conhecidas e utilizadas para, né, esses fertilizantes é o NPK4, né, que são 4 potássios, o NPK 10-10-10, que é na proporção 10 de cada um, e o NPK 15-15-20, tá? Então, essas aí são as combinações mais conhecidas para o NPK. Bora continuar aí falando um pouco mais desses fertilizantes. Então, vou abordar especificamente o fertilizante potássico, né, que é aquele que tem a presença do potássio mais importante, né, como sendo o fertilizante mais importante. Eles são muito utilizados principalmente nos cultivos de hortaliças. Ele é importante na proteção dos vegetais contra doenças e também outras pragas que podem acometer as lavouras. Dentre os fertilizantes potássicos mais utilizados, tem aí o cloreto de potássio, que tem essa fórmula, KCl, tá? Então, esse, dentre os potássicos, é o mais importante. Gente, agora, há pouquinho tempo atrás, eu falei uma palavra que provavelmente é novidade aí para vocês, né? Que é o conceito de lixiviação, né? Um conceito lá da geografia. E aí eu convidei um grande amigo para falar um pouquinho para vocês sobre esse conceito, para a gente poder conversar um pouquinho melhor, né? Sobre essa relação da lixiviação com os fertilizantes. Dá uma olhadinha. Olá, alunos! Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre lixiviação. Bem, a lixiviação ela é um processo natural e ela ocorre quando a água da chuva ou a água utilizada na irrigação de lavoura carrega, arrasta os nutrientes que estão presentes no solo e que são solúveis ali em água. Esses nutrientes podem ser o potássio, o cálcio, o magnésio, o nitrato. Eles podem ser carregados para as camadas mais profundas do solo através do processo de infiltração e eles podem ser carregados também através do escoamento superficial para as áreas mais baixas do relevo. As consequências da lixiviação são diversas, mas eu destaco para vocês aqui o empobrecimento do solo. Esse solo pode ficar mais empobrecido, isso porque os nutrientes, que são de fundamental importância para o desenvolvimento da vegetação, são carregados durante o processo de lixiviação. Então esse solo ele vai ficar mais pobre. Se for uma região onde se realiza a atividade de agricultura, vai haver a necessidade de se utilizar mais
fertilizantes, adubos químicos, agrotóxicos, e isso pode aumentar o potencial de poluição, de contaminação do solo e também da água superficial, da água dos rios, dos lagos e das águas subterrâneas, como por exemplo dos aquíferos. Destaco também para vocês que a lixiviação carrega tudo que tem no solo, então poluentes existentes ali podem também ser carregados. O nitrato, que é um nutriente, também em quantidade excessiva, pode comprometer a qualidade dessa água. A lixiviação, ela acontece em áreas onde a gente tem uma maior ocorrência de chuva, com índices pluviométricos elevados, e também em áreas onde o solo é mais favorável para a ocorrência desse fenômeno. Solos arenosos, por exemplo, eles permitem uma maior infiltração, e isso contribui para que a gente tenha a ocorrência da lixiviação. Por fim, a gente tem a cobertura vegetal. Se a gente retirar a cobertura vegetal, que é uma proteção natural do solo, esse solo vai ficar exposto. Ficando exposto, ele está mais vulnerável aos processos erosivos e também à ocorrência da lixiviação. Isso porque a água da chuva, por exemplo, pode impactar diretamente esse solo e promover o escoamento superficial ou o processo de infiltração, o que ajuda ali na lixiviação. O que a gente pode fazer para evitar a lixiviação? Primeiramente, manter a cobertura vegetal, certo? Mantendo ali a cobertura vegetal, você garante a proteção desse solo. E em caso de utilizar a irrigação, você precisa controlar bem essa prática para que a gente não tenha o escoamento ali dos nutrientes através da lixiviação. Bem, espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Ai, obrigada, professor, pelas palavras, pelos conceitos, né? Então, para a gente entender o quanto esses fertilizantes, e na verdade, mais do que o próprio fertilizante, mas a quantidade vai influenciar, né? Se vai ou não acontecer esse processo de lixiviação que foi apresentado aí pelo professor, né? Então, essa quantidade é que vai determinar, tá bom? Bora continuar falando aí desses conceitos, né, químicos envolvidos na ideia de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, né? E aí nós temos a ureia, o nitrato de amônia, o fosfato monoamônico, repetindo, né? Bom, e aí, né, com relação à solubilidade da água, ele facilita o carreamento para rios e lagos, né, levando esse material. Como eles são solúveis em água, quando vem a chuva, né, a chuva tende a carregar todos esses fertilizantes nitrogenados para os rios e lagos mais próximos ali da região. Temos ainda o conceito de eutrofização, né, que é o excesso de nutrientes, e aí nós temos a proliferação de algas, a redução de oxigênio dissolvido na água e, como consequência, a morte de peixes, tá? Então, quando quando carrega todo esses fertilizantes para essa região, esse rio, né, esse lago, vai com certeza acontecer o conceito aí de eutrofização. E aí vai morrer, né, os peixinhos, como a gente vê aí na imagem, eles acaba ali reduzindo a quantidade de oxigênio e, com certeza, a morte dos animais presentes naquele ambiente. Reações de decomposição da matéria orgânica que consomem o oxigênio, né, que são as reações aeróbicas. E aí a gente vai retomar agora, vamos entender como é que a química verde pode ajudar a gente em todo esse processo, né? Então, a química verde propõe práticas mais sustentáveis para o uso dos nutrientes, tá? Então, a gente já sabe que eles podem ser utilizados, que na verdade eles devem, porém, têm que ser utilizados da maneira correta, né? Então, o uso de fertilizantes, eles só podem ser utilizados aqueles de liberação controlada, né? Então, existe uma quantidade de pesquisa, né? Então, os órgãos que fazem essa fiscalização, que determinam que tipo de fertilizantes podem ser utilizados, e eles são utilizados, ou pelo menos deveriam ser, de maneira controlada. Fertilizantes orgânicos ou biofertilizantes, né, que deveriam ser utilizados, e isso aí a química verde, né, é uma prerrogativa, né, da utilização desse tipo de material.
Vamos continuar aí observando, né? Técnicas que reduzem a perdas por lixiviação. Então, existem técnicas e procedimentos para realizar, né, para serem realizados segundo a Química Verde, justamente para que essa lixiviação não aconteça, para que esse carregamento aí dos fertilizantes não aconteça, por conta da solubilidade em água, e também o desenvolvimento de novos compostos que interajam melhor com o solo, né? Então, também faz parte aí de todos esses conceitos da Química Verde, justamente o desenvolvimento de novas tecnologias para que esses fertilizantes tenham maior interação com o solo e, por exemplo, menor solubilidade com a água, né? Para que quando a chuva aconteça, quando o processo de irrigação aconteça, eles não, né, sejam levados ou lavados, tá bom? E aí nós vamos reforçar as ideias da Química Verde. Nós temos aí o esqueminha, né, com esses 12 princípios da Química Verde. E aí nós temos o primeiro, que é a prevenção, né? Então a primeira coisa a se fazer, com certeza, é prevenir. Depois, economia de átomos, né? Diminuir cada vez mais essa quantidade de átomos utilizado. Sínteses seguras, e isso tem a ver com a questão de laboratório, que tem sido feito, né? Que essas sínteses sejam cada vez menos perigosas para quem está fazendo e para quem vai utilizar. Quarto, desenho de produtos seguros. Quinto, solventes e auxiliares mais seguros. Sexto, eficiência energética, e isso é importantíssimo, né? Quando eu trouxe para vocês a questão lá dos painéis solares, por exemplo. Fontes renováveis e matérias-primas renováveis também. Evitar a formação de derivados, então que se utilize um material que não gere novos materiais. Catálise, né, que é um tipo de reação aqui na química, produtos degradáveis e biodegradáveis principalmente. A 11, análise de tempo real para prevenção. E a última, química segura, né? Então aí os 12 princípios para a gente reforçar da Química Verde, todos eles auxiliando, aqui no caso especificamente falando dos fertilizantes, mas, né, com relação a todos esses impactos ambientais. Bora dar uma olhadinha agora nessa questão da indústria, que lança esses efluentes nos rios, né? Então, os efluentes são os resíduos líquidos que saem da indústria e muitas vezes contêm substâncias tóxicas, como é o caso de metais pesados, matéria orgânica e até solventes que são perigosos. E qual é essa conexão com a química que a gente pode observar? Então, compostos tóxicos, né? Que compostos são esses que as indústrias costumam, né, liberar no ambiente? Metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, ácidos e bases fortes também, solventes orgânicos. Todos esses materiais são tóxicos, né, e costumam ser liberados assim sem muito cuidado. Continuando aí, né, a gente tem os parâmetros da água, também ajudam, né, na Química Verde, como é o caso do pH, que indica a acidez e basicidade, e a demanda bioquímica do oxigênio. Então, mostra o quanto de oxigênio os micro-organismos precisam para decompor a matéria orgânica presente. Então, é preciso ter oxigênio dissolvido, né, em níveis adequados para peixes e os organismos aquáticos. Para finalizar, a gente já encerrando aqui, né, nós temos os tratamentos de efluente. Então, o que as indústrias e também, né, as casas costumam fazer para tratar todos esses efluentes? O uso de reações químicas, também decantação, neutralização, floculação e biodegradação. Esses são os principais tipos de tratamento que são realizados nesse material que é arremessado, que é lançado nos rios e lagos, tá? E aqui a gente tem um esqueminha dos impactos ambientais diretos, né? E aí nós temos bioacumulação de metais pesados na cadeia alimentar. Isso é algo muito comum, né? Esse metal vai lá para o rio, o peixinho come, né? Se alimenta daquele metal e ele fica bioacumulado. E aí depois a gente come o peixe, né? E essa cadeia alimentar vai se seguindo, né? Temos a contaminação da água potável, temos ainda problemas de saúde
comunidades ribeirinhas, né, porque aquele rio, lago está contaminado. Temos ainda problemas de saúde em comunidades ribeirinhas, né? Então a comunidade está lá próxima desse rio, desse lago, então ela acaba desenvolvendo problemas, desequilíbrio dos ecossistemas e a morte da fauna e flora aquática. Esse a gente tem visto bastante, né? A contaminação desse efluente e aí toda a mortalidade ali daquele ambiente, seja ela dos animais ou então dos vegetais. Bom, e aí a Química Verde, ela propõe que os resíduos, né, já sejam pensados antes de gerar tudo isso. Então, a ideia, né, da Química Verde é justamente isso, é que antes de que tudo isso aconteça, né, a contaminação por metais pesados, a lixiviação, a aerotrofização, todos esses termos que eu apresentei para vocês, antes que isso aconteça, a Química Verde já precisa identificar, né, e tentar pensar lá na frente. Então, ó, substituir reagentes perigosos por menos tóxicos é uma das ideias. Produzir menos resíduos com processos mais eficientes. Ou então na água e também os solventes nos processos industriais. E desenvolver tecnologias mais limpas e também na produção, né? Limpas de produção. Então, aí são alguns, né, das ideias da Química Verde para que antes de que toda essa poluição aconteça, antes que tudo, né, que acabe gerando toda essa contaminação ou esse impacto ambiental, a Química Verde já prevê, né? Então, a ideia é que essas novas tecnologias que vão surgir ainda nesse futuro bem próximo que a gente tem à nossa frente, elas já venham pensadas para não gerar tantos impactos ambientais, sejam eles no solo, ou na água, ou no ar. Tá bom, gente? Por aqui finalizamos a aula de hoje, falando um pouco mais sobre essa relação dos impactos ambientais com a Química Verde e como ela pode ajudar, né, auxiliar, melhorando a qualidade de vida dos seres humanos e dos seres vivos de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.